Nós vamos chamar o segundo VT da matéria e daqui a pouco a gente volta para continuar aqui a nossa conversa sobre esse assunto. Estamos na Praça da Liberdade e continuamos conversando com as pessoas para saber a opinião delas sobre a melhor abordagem para os usuários de crack e outras drogas. Internação. Mesmo que não queiram ir. Você acha que a partir daí ele tem condição de retomar a sua vida? Com tratamento, sim. Um bom tratamento é o ideal. Boa tarde, seu nome? Boa tarde, Neuza. E na sua opinião, Neuza, qual a melhor abordagem para o usuário de drogas? Poderia ser um tratamento, uma internação numa instituição? Primeiro ver a posição dele, se ele quer ser tratado, né? Se ele quiser ser tratado, aí buscar um lugar específico para um tratamento, que não seja bem a internação, que existem lugares que têm tratamento específico para usuários de drogas. Sim, se a pessoa, principalmente se ela tiver vontade de passar por esse tipo de situação, porque experiência na minha própria família mostrou que quando a pessoa não tem o interesse ou não acredita que ela realmente é dependente e precisa de tratamento, não adianta forçar. Olha, se a internação for forçada, eu acho que não, mas se a pessoa quiser, com certeza. Você acha que a partir daí ele consegue então se reinserir? Sim, sem dúvida. Eu tenho muitos exemplos na minha família que pessoas que queriam, conseguiram se reinserir, se livrar das drogas. Sim, um deles. Mas primeiro a pessoa ela tem que querer. Primeiro a pessoa ela tem que estar disposta a ser internada, a receber esse tratamento. Mas eu percebo, e a minha igreja lá em Brasília, nós ajudamos alguns usuários de drogas, mas a gente trata ele principalmente da parte espiritual. Que quem pode libertar ele de fato desse vício dele é o Senhor Jesus. Então eu creio que pode ajudar sim, mas tem que ter essa libertação espiritual também. Então, apoio especializado e espiritualidade podem ser os dois componentes necessários para a reinserção dessa pessoa? Sim, não digo que nem o necessário, mas os dois principais, apoio espiritual e o apoio psicológico. Esses dois tratamentos a pessoa ela pode ser liberta sim. Agora conversamos então com um especialista para avaliar a opinião das pessoas e quais os melhores encaminhamentos a partir de tudo que nós ouvimos. Reinserção, ressocialização, possibilidade de recomeço a partir do tratamento numa instituição. Particularmente, eu sou completamente a favor da internação. No caso dos dependentes químicos que têm como droga o crack, não é? Eu chego até a pensar que a única saída, ou talvez a mais adequada, seja mesmo a internação. Porque é uma droga com um poder de fissura muito grande, não é? E que se o sujeito não sair daquele ambiente onde existem vários sinalizadores, vários convites, não é, para que ele tenha uma recaída, ou no caso nem seja recaída porque ele está num percurso permanente de drogadição, não é? Então eu vejo a internação como extremamente necessário para esses casos. Nas clínicas, não é, você tem todo um aparato, todo um ambiente que possibilita o sujeito se tratar. E em se tratando de crack, eu penso que a internação talvez seja a melhor saída, devido ao ambiente, aos profissionais de saúde, não é, que irão tratar esse sujeito portador de dependência química. Para você que está acompanhando nosso programa de hoje, programa Resgatados, nós estamos falando sobre essa questão do problema do crack e da sociedade. E a gente vê aí uma opinião um pouco diferente na questão do pessoal que estava lá na Praça 7 e o pessoal que estava lá na Praça da Liberdade. O Dr. Clóvis que esteve lá, como é que foi essa questão, Dr. Clóvis? As perguntas, é o pessoal mesmo que pensa diferente? Na verdade, eu acho que quando você amplia o debate e aí vai estimulando, as pessoas vão fazendo uma reflexão mais ampliada. Sim. Quer dizer, entendem que o problema da repressão tem características próprias e que o enfoque no usuário deve ser diferente. Eu acho que a informação também ela chega na periferia de uma forma, muitas vezes, e na classe média de outra forma. Na periferia, muitas vezes, ela chega para exterminar, porque no mundo tem aquele papo, roubou aqui, tem que matar. Ali e tal. Na sociedade já vai ali procurar a polícia e tal. Dá para perceber que nós precisamos hoje levar o assunto das drogas
dentro de toda a sociedade da mesma forma e do mesmo nível, na mesma altura. Por exemplo, o artigo 28, que o senhor pode, da lei de tóxicos, eu acho que ele deixou um vão muito grande, que as pessoas ficam perdidas, que pode usar, se não pode, confundem o 28 com o 33. E muitas vezes o cara que é preso, ele sabe muito bem qual a diferença dos dois. Mas a mãe, o pai, o vizinho, o morador, o cara que está na savassi, o cara que está ali, ele fica meio perdido ainda. Como é que o senhor vê esses dois artigos aí, essa definição? Bom, a Lei 11.343/2006, uma lei nova, a modificação da nossa legislação de drogas, ela começou a analisar o usuário de uma forma bem diferenciada. A lei anterior, a 6368/76, ela previa a possibilidade, embora remota, era uma coisa muito difícil de nós ver, mas havia a possibilidade de prisão, efetivamente, para o usuário. Essa realidade mudou. E com o artigo 28 da Lei 11.343/2006, passou-se a penar o usuário com advertência, a princípio, dentro de um princípio de proporcionalidade com a multa e com a prestação de serviço. E isso ficou bem diferenciado em relação ao traficante, cuja pena mínima é de 5 a 15 anos. Então você vê a diferença do tráfico para o usuário. O traficante, efetivamente, ele pode vir a tomar uma cadeia muito grande. Quando ele é preso pela primeira vez como traficante de drogas, incide uma causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4 da Lei 11.343/2006, que possibilita a sua diminuição da sua pena. E aí a possibilidade até de ele tomar uma pena que seja de 2 anos e, com isso, responder uma pena substitutiva de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, hoje, dentro da realidade brasileira, o traficante ele também não é condenado, se ele for um traficante iniciante e não tiver envolvimento com organização criminosa, ele não é condenado à cadeia logo de cara. Ele tem a possibilidade de cumprir a pena dele com prestação de serviço. E se ele vier a ser reincidente, aí ele não poderá mais receber esse benefício e aí sim ele poderá vir a tomar uma pena que ele terá que cumprir inicialmente em seu regime fechado. Então há uma diferenciação do tratamento dado ao traficante para o tratamento dado ao usuário. E por que dessa diferenciação? Porque são pessoas completamente diferentes. Isso quando o traficante também não é usuário. Então, se nós formos imaginar só o traficante que não usa droga e o usuário é uma pessoa que ela está destruindo o seu próprio corpo, principalmente quando ele se torna dependente, ao utilizar uma substância que só vai trazer mal para ele. Mas, ao mesmo tempo, é fato, e nós não podemos esquecer, que ao agir dessa forma, ele está ajudando a difundir o uso da droga. E por isso, ele não pode ficar em branco esse tipo de conduta. Não é apenas uma autolesão. Ele é apenado pelo crime que ele pratica contra a saúde pública ao difundir o uso de uma substância que é ilícita, de uma substância que é proibida. Agora, deixa eu só completar uma fala. Há na nossa sociedade uma hipocrisia muito grande, principalmente do poder público. Uns certos dias eu vi uma marcha da maconha, pessoas andando na cidade fumando maconha de todas as formas. Outro dia eu vi um cara fumando maconha no morro, a polícia desceu, mas deu aquele escracho, pisou na maconha e fez o rapaz passar aquela vergonha toda. Eu cheguei pro policial depois e falei, mas se você estivesse lá no centro, na marcha da maconha, vendo o cara fumando maconha no centro da cidade, igual estava, jogando fumaça, você teria a mesma coragem de fazer? Por que você não faz a mesma coisa que é aplicada aqui, não aplica-se no asfalto? Então, há essa grande diferença, sim. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Então, quando eu vejo a questão da Praça 7 e da Praça da Liberdade, há uma diferença de discurso, sim, doutor. E há uma diferença também de tratamento também por parte de certos policiais na ação quando vai Um dos temas falados na abordagem do Dr. Clóvis foi a questão da internação compulsória. Como é que funciona essa questão da internação compulsória? A internação ela pode ser de 3 formas. Existe a internação voluntária, que é aquela normal, eu quero me tratar. A internação involuntária, que é uma terceira pessoa que pede internação. E a internação compulsória, que a princípio foi feita para possibilitar ao juiz que naqueles casos que a pessoa é condenada por um crime e é incapaz, ele possa, ou seja, o incapaz seja colocado no hospital para tratamento. Só o que aconteceu? Aconteceu que a internação compulsória ela acabou se desvirtuando.
por diversos problemas. Uns porque muitas vezes a pessoa não possui uma família e às vezes é obrigada a se pedir a internação involuntária daquela pessoa porque não tem ninguém que o faça e aquela pessoa está numa situação degradante. Muitas vezes a internação involuntária, a internação compulsória é utilizada porque a pessoa tem família, mas não tem leito para que aquela pessoa seja internada. E então ela procura a justiça para que seja garantido o leito para que aquela pessoa seja internada. Ou seja, o problema todo do tratamento, da internação, o que as pessoas deveriam saber e muitas vezes não sabem, que a internação não é a única forma de tratamento possível. Existem tratamentos que precedem ao tratamento da internação, que é um tratamento que deve ser utilizado em última ratio, que é uma coisa que deve ser usada em último caso. Ótimo. Por exemplo, tratamento ambulatorial. Existem pessoas que usam drogas, que são dependentes, que conseguem efetivamente se tratar através do tratamento ambulatorial e ficar livre das drogas. Existem outras pessoas que conseguem se tratar dentro de uma abordagem sociológica. Elas conseguem um abrigamento, por exemplo, na comunidade terapêutica e conseguem se tratar. Mas a internação seria para quem, então? Seria para aquela pessoa que está em um estado tal de dependência, mas um estado tal que ela não tem mais como dispor da sua própria capacidade. Ela tem que sofrer um processo de desintoxicação. E para sofrer esse processo de desintoxicação, somente através da internação.